Por que é que existe aquilo que existe em vez de nada existir? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles são decisão ou eu fui empurrado? Sabe que filosofia é uma coisa para as pessoas elas se encantarem. Não é para elas temerem, é que nem matemática. Por exemplo, qual é a mais humana das ciências? É a matemática. Ela é pura criação humana. Nada que ela lida, nada existe. Você nunca viu um triângulo isósceles andando por aí, uma derivada ou uma matriz tomando um suco. Né? Nada do que a matemática lida tem realidade material. É pura invenção, é poesia pura. Pois bem, alguns professores e professoras conseguiram transformar a matemática no martírio. Como algumas pessoas transformam filosofia no martírio. Não pode ser. A filosofia ela tem que ter profundidade, ela tem que ser analítica, sistemática, metódica, mas ela não pode ser enfadonha. Né? Tudo aquilo que é enfadonho, quando a gente traz, por exemplo, uma conversa sobre filosofia numa tarde, né, em que a família está assistindo, qual é a finalidade? Que as pessoas apreciem, não que elas nos temam. Você e eu, ambos da área também de filosofia, não temos que ser temidos. Ao contrário, ninguém pode dizer assim, o Chalita ou o Cortella são homens inteligentes só porque a gente fala o que não é compreendido. A gente só será inteligente se aquilo que a gente falar puder ser entendido pelas pessoas. Se não for, Mário Quintana, um dia eu estava conversando isso contigo, né, e me lembro, Mário Quintana tem uma frase que me assusta, você é escritor, eu também. Ele tem uma frase magnífica, ele diz, quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. E eu sempre acho que eu sou burro na hora de escrever, então eu preciso melhorar, né, por essa condição. Mas a filosofia, ela é boa, ela nos encanta, ela ajuda a conversa. Quando você pensa um homem do século VI a.C., um pedacinho do V, né, que é capaz de dizer algo magnífico, como a única coisa permanente é a mudança. Não se a única pode coisa banhar duas vezes isso, não se toma banho duas vezes no mesmo rio, porque quando você volta, nem você é o mesmo e nem o rio é o mesmo. Isso é de uma atualidade absolutamente marcante. Quando a gente pega a reflexão dos pré-socráticos que você mencionou, aquilo que vem, né, com a ideia de Anaximes, Anaxágoras, são nomes que parecem meio esotéricos, né, para as pessoas, mas eles têm uma marca no nosso cotidiano. Quando Pitágoras, vários de nós estudamos Pitágoras na matemática antes de vê-lo na filosofia, mas Pitágoras, que você sabe muito bem, é o criador da palavra filósofo. Ele inventou a palavra filosofia. Quando ele fala de alguém que se dedica, que tem um afeto pelo conhecimento, né, alguém que tem um carinho, eu gosto dessa palavra, carinho, né, pelo saber, que entende que em latim sabor e saber têm a mesma origem semântica. Aliás, os portugueses, melhor até do que nós, dizem, para dizer que uma comida é gostosa, diz isso me sabe bem. Dizer que aquilo é apreciável. Portanto, aquilo que a filosofia é capaz de trazer, ela nem sempre é absolutamente nítida, nem para nós. Nem sempre a gente consegue lidar como se ela fosse mera iluminação. Mas ela consegue fazer aquilo que você puxava. Nós vamos às grandes questões da vida. Quem sou eu? Qual a origem do mal? Por que é que existe aquilo que existe em vez de nada existir? Por que é que existe a possibilidade de eu ter memória? Por que eu me lembro do que não queria? Será que a memória é para mim uma bênção ou uma condenação? Aqueles atos que eu tenho na vida, eles são decisão ou eu fui empurrado por alguma coisa que eu não controlo? Pedro Nava, nosso grande memorialista, um dos grandes mineiros da nossa história, lá escreveu o Baú de Ossos, que é uma das coisas mais belas. Pedro Nava tem uma frase que para mim, Chalita, ela é inesquecível. Ele dizia, eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Tem memória, né? Eu não tenho ódio, eu tenho a memória. Isso é perigoso. O Ivan Esquerdo, que é um grande neurofisiologista, um grande médico da Federal do Rio Grande do Sul, que é um especialista em cérebro, ele tem um belíssimo texto, que a gente não pode não ler, onde ele fala sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. Isto é, o quanto que a gente tem que ter memória de algumas coisas, mas não pode ter de todas elas o tempo todo. Porque, do contrário, a memória ela pode carregar coisas que são boas, e a essas boas que a memória traz para agora, eu chamo de saudade. E ela pode carregar coisas que não são boas, que são aquelas que são a culpa. Né? Portanto, sem imaginar, parte da memória nos preserva. Uma das coisas que o idoso ele mais sofre no dia a dia é o fato de que a memória dele, ela não é que ela desaparece, é que ele começa a perder à sua volta aquilo que é referência. Isto é, o lugar que ele andava não tem mais. Quanto mais a pessoa vive, mais ela fica isolada, porque se ela tiver muito tempo de existência, né, outras pessoas falecem e ela se sente abandonada num outro tempo, como se ela tivesse encapsulada. Nesta hora, a memória salva.
Porque quando alguém bem idoso, alguém da nossa família, da nossa amizade diz assim, porque eu, em 1940, quando eu estava ali em Cachoeira Paulista, que meu pai estava na loja Bela de calçado, terra, quando começa a pensar essas coisas, e aquilo vai reavivando. A Terezinha Rios gosta de trabalhar uma ideia que é de recordar. A ideia de fazer passar pelo coração de novo, recordes. Aquilo que volta para dentro do coração e está outra vez aqui onde a gente está. Por isso, acho que a memória, ela pode ser para nós um dano, se a gente exagera, porque quando você tem culpa, a memória pode martirizar, mas quando você faz da memória apenas uma ferramenta de reavivar a saudade, aí é uma bom. coisa gostosa. Sabe que o brasileiro tem, você tem e eu tenho, porque é da nossa cultura, uma coisa que é apavorante. Todo estrangeiro apavora com uma frase que nós dizemos, que é assim, eu vou acabar com a tua raça. Essa expressão, ela é de uma violência. Primeiro que ela é genocida. Ela é genocida. Você já começa a trazer à tona tudo aquilo que é o horror da vida. É possível, mas não é obrigatório. Eu vou acabar com a tua raça significa não vou deixar rastro. Eu acho que a vingança, ela é como a ideia da raiva. Né? Várias vezes você já leu, né, quanto se disse, é uma frase antiga, não tem autoria definida, que o ódio, por exemplo, é um veneno que você toma desejando que faça mal a outra pessoa. É você que toma, mas você acha que vai fazer mal pro outro. Há uma diferença entre desculpa e perdão. Desculpa é a coisa leve. Isto é, tudo bem, ok, isso não é perdão. Por exemplo, você me ofendeu por qualquer razão ou fez algo que não deveria fazer, eu te desculpo, mas eu não te perdoo. Isto é, eu continuo convivendo contigo, mas não vou esquecer. O perdão é a promessa do esquecimento. O perdão significa, eu sei, mas eu nunca mais vou lembrar obrigatoriamente, eu não vou trazer isso de novo para a nossa convivência. Nesse sentido, acho que a vingança é a ausência do perdão. E a vingança, em grande medida, como ela não é justiça, ela é apenas o troco, ela é apenas o retorno do que não devia, ela não deveria estar nas nossas mãos, porque nós não somos um ser confiável, né, como seres humanos, para fazer tudo que é a justiça. A nossa capacidade de falhar, ela é tão grande que deixar na minha mão ou na tua a capacidade de dar o troco em algo que nos fizeram é meio arriscado. É melhor que a gente crie instituições, né, como é o caso do judiciário, em que a gente organiza as regras em que será feita a justiça sem que ela seja vingança. Uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida e que eu até trouxe um dia numa outra palestra, mas que eu não queria deixar de retomá-la. Em 1998, quem tem mais idade que como eu se lembra, Steven Spielberg lançou um dos mais belos filmes da história, difícil de assistir, porque é muito forte, que é O Resgate do Soldado Ryan. Quem aqui assistiu ao Resgate do Soldado Ryan se lembra, é um filme forte, complexo, porque ele é muito real. Ele não romantiza a guerra. Os primeiros 15 minutos do filme, que é sobre o desembarque das forças aliadas na Normandia, em junho de 1944, a gente até fecha o olho, porque a realidade, em alguns momentos, ela é muito difícil de lidar. Esse filme conta uma história, muita gente aqui assistiu, se lembra, e quem não assistiu, eu vou contar agora, porque se não assistiu, azar seu, né? Já devia ter assistido, o filme já tem, né, um tempo muito longo de vida. A história no desembarque da Normandia, ela acontece a milhares e milhares de mortes de soldados aliados, e o comando norte-americano percebe que numa família de 4 irmãos, 3 morreram no desembarque. Um quarto se soube que ele estava vivo, ele era um paraquedista que estava perdido porque ele saltou atrás das tropas alemãs e não das tropas aliadas. E, numa tradição norte-americana, que não necessariamente é escrita, numa família se busca evitar que se percam todos os filhos de alguém, de maneira que se possa cuidar dos pais. Isso é algo que eles trouxeram desde a Guerra Civil no século XIX.
O comando soube que um deles sobreviveu, dos 4, pegou um capitão, no caso papel feito pelo magnífico Tom Hanks, e fez com que ele tivesse a missão de ir buscar o Ryan, um menino de 18 anos de idade. Você lembra da história? Quem assistiu tem isso nítido. O capitão junta mais 6 soldados e vai fazer uma coisa que hoje seria difícil, imagine na época. Achar um soldado, entre outros 400 mil, numa época em que os computadores não tinham localização, estavam começando. E eles acham o Ryan. E contam para o Ryan que ele perdeu os outros 3 irmãos e que é para ele voltar, ele será levado de volta para os Estados Unidos. E o Ryan diz não. Aliás, é um dos grandes papéis do Matt Damon, que é quem faz o Ryan. Ele diz, não vou. Diz o capitão, é uma ordem, você tem de ir. E aí eles ficam tentando levá-lo até o local, à beira, né, da praia em que ele seria embarcado. E no processo de levá-lo até, entre aspas, à força, vários dos que foram buscá-lo, para ele ficar com a mãe e o pai, morrem. Poucos vão sobrando. Até uma cena, e é essa que eu quero chegar, inacreditável, de forte. Essa cena me assusta, no bom sentido. Ela me faz, como Descartes, pensar, será? Não que se existiu ou não, será que eu não estou sendo medíocre? Porque a cena é um momento em que o capitão, ele é ferido na tentativa de escapar numa cidade com o Ryan, e ele cai ferido. E enquanto ele cai ferido, bastante ferido, um tanque, é uma cena muito forte no filme, um tanque vai se aproximando dele, um tanque nazista, e vai passar em cima dele. E ele saca a pistola e começa a atirar contra o tanque, que é uma coisa inútil, mas ele não desiste. É uma cena muito forte, ele está ali atirando, na hora que parece que não tem saída, o tanque é atingido, né, por um obus de um soldado aliado, e aí o tanque sai da rota. E está ali o tenente, desculpe, o capitão, morrendo. Quando o Ryan o encontra, o soldado Ryan, aquele que já tinha tido vários que morreram para salvá-lo. E quando ele vê o capitão, ele corre até o capitão, quer ajudá-lo, mas o capitão já está no fim. E é uma cena fortíssima, porque o capitão, encostado numa mureta, prestes a morrer, agonizando, segura o Ryan pela gola e diz, faça por merecer. Faça por merecer. E aí ele morre. Você sabe que vez ou outra eu fico me perguntando se eu estou fazendo por merecer. Interessante porque o filme segue e ele acaba no ponto do início. O início do filme é o Ryan já bem idoso, o começo, na frente do túmulo do capitão. E o filme volta ao final, quando ele está, o Ryan, na frente do túmulo do capitão, no cemitério simbólico, a família mais atrás, aguardando, e ele está ali agradecendo o sacrifício feito. Uma hora ele até faz continência, e aí a mulher dele, do Ryan, já idoso, bem idoso, se aproxima dele, gruda no braço e fica quietinha. E uma hora ele vira para ela e diz assim, eu fiz por merecer? Ela diz, fez. Teus filhos, teus amigos, a tua família sabe que você fez por merecer. Por que eu estou contando isso desse modo? Porque você e eu temos de procurar, na família, na empresa, na igreja, na escola, no clube, fazer o nosso melhor para a gente merecer. Merecer o quê? A honraria? Isso passa. Merecer a fama? Isso vai embora. Merecer isso sim, que a gente seja capaz de, ao terminar a existência, no modo como alguns entendem, a divindade chegar para você e falar assim, valeu, valeu. Interessante isso. Diz então,
eu tenho que largar tudo e ir fazer o quê? Não, você e eu não temos de largar nada. Nós temos isso sim, é de naquilo que fazemos, fazemos o nosso melhor.